TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Pai é acusado de matar filho no bairro Max Neumann. No quadro Gabinete Político, o governador Romeu Zema fala sobre o enfrentamento à pandemia. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Homicídio no bairro Max Neumann. A Polícia Militar foi acionada nesta madrugada à Rua Eugélia de Ávila Pinheiro. Um homem de 46 anos é suspeito de esfaquear o próprio filho. Os policiais receberam um chamado através do 190. A gente vai detalhar mais sobre esse homicídio registrado na região norte de Araxá, mais precisamente no bairro Max Neumann, com o Tenente Conert. O que informaram nesse chamado? Qual foram as primeiras informações que os policiais receberam? Olá. As informações foram repassadas à Polícia Militar por volta das 23h30 da noite do dia 23, informando que haveria uma vítima de um possível esfaqueamento no bairro Max Neumann. O que as testemunhas disseram, né? O que elas informaram a respeito da suspeita desse pai ter esfaqueado o filho? A Polícia Militar recebeu as informações. Chegando ao local, a vítima já havia sido socorrida. E as pessoas que presenciaram o fato alegaram que o pai e o filho, juntamente com um amigo do filho, teriam entrado em um atrito verbal devido ao fato do filho estar morando com este outro indivíduo que possuía diversas passagens pela polícia e, deste modo, iniciou-se um embate entre os três, acabando nesse esfaqueamento no filho. Tenente Conert, o filho foi entrar no meio dessa discussão do pai e do amigo dele, aí nesse momento que ele foi esfaqueado? Sim, as informações que foram repassadas à polícia foi que os dois indivíduos, o autor e o amigo da vítima, teriam iniciado um atrito verbal, sendo que possivelmente o indivíduo que estaria morando com a vítima estaria de posse de um garfo e ameaçando o autor. Posteriormente, o autor do homicídio partiu para cima deste indivíduo, sendo que o filho entrou no meio e posteriormente acabou sendo esfaqueado no peito. A vítima já chegou sem vida, né, na unidade de pronto atendimento, porém o pai, o acusado, de 46 anos, foi preso, né? Como vocês localizaram ele? Logo em seguida a essas informações, as equipes do turno iniciaram um rastreamento eficiente, sendo que foi encontrado o autor nas proximidades do bairro. E o amigo dele, né? Assim que chegaram na delegacia, constataram um outro fator, um outro empecilho quanto a ele também. Sim, exatamente. Após consulta deste indivíduo que estaria morando com a vítima, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto para o mesmo, sendo cumprido neste momento. Muito obrigada pelas informações. A vítima tinha 26 anos. A Receita Federal abriu hoje, sexta-feira, dia 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será realizado na próxima sexta-feira, dia 31, totalizando 5 bilhões e 700 milhões. Desse total, mais de 2 bilhões são para contribuintes que têm prioridade legal de recebimento. 88.420 são idosos acima de 80 anos, mais de 646 com idade entre 60 e 79 anos.
47.170 contribuintes que possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave. Mais de 346 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 2.856.513 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 28 de março. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autocorreção, mediante entrega de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer um requerimento por meio da internet mediante formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no portal do serviço Meu Imposto de Renda. No próximo bloco, as ações contra a pandemia através do governador. E ainda hoje, o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve, até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto a esta edição com a atualização do boletim epidemiológico. Confirmado o 8º óbito por Covid-19 na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um senhor de 75 anos, que possuía outras comorbidades. Ele estava internado em Uberaba. Ao todo, são 405 casos. Destes, 317 estão recuperados e 80 estão em monitoramento. E você acompanha agora o índice da propagação da doença em todo o estado. Nós temos 106.812 casos confirmados, 24.741 casos em acompanhamento, 79.756 casos recuperados e 2.315 óbitos confirmados, 2.315 famílias em relação aos quais nós nos solidarizamos pela perda de seus entes em função dessa pandemia. O governador Romeu Zema falou sobre o combate ao coronavírus em Minas Gerais. É o quadro Gabinete Político. Olá, mineiros e mineiras. Quem fala aqui é o governador Romeu Zema. Vim aqui hoje bater um papo com vocês a respeito da pandemia que tem afetado tanto a nossa vida.
E de antemão queria agradecer o esforço de todos. Conseguimos salvar muitas vidas e com certeza o seu esforço foi determinante. E eu quero muito que você continue adotando todas essas medidas de precaução. Ela é importantíssima. Governador, como está a situação atual do Estado em virtude da pandemia do coronavírus? O Estado de Minas, como todos os demais do Brasil, foi afetado pela pandemia. Infelizmente, já tivemos mais de 2.100 óbitos no Estado, mas Minas Gerais é o segundo estado com a menor taxa de óbito no Brasil. Nesse momento, nós temos apenas o estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma taxa menor de óbito do que Minas Gerais. Eu atribuo este bom resultado de Minas, dentro desse cenário do Brasil, apesar dos óbitos, há alguns fatores. Primeiro, que nós fomos ágeis em adotarmos o isolamento social, fomos um dos primeiros estados a suspender as aulas. O povo mineiro é mais consciente e contribuiu fazendo um isolamento de qualidade. E nós aproveitamos muito esse período, desde o início da pandemia, para fortalecermos o sistema de saúde. Já conseguimos colocar em operação mais de 1.400 leitos de UTIs. É muito provável que nenhum mineiro ficou sem atendimento médico e esses óbitos, que eu lamento muito, não foi devido à falta de atendimento médico, mas porque a pessoa, infelizmente, não resistiu ao vírus. E estamos continuando com esse trabalho. Atingimos agora o pico da pandemia, mas continuamos abrindo novos leitos de UTIs e também leitos de enfermaria. Eu posso dizer que tudo que estava ao nosso alcance foi feito e vai continuar sendo feito. O pico da curva da Covid-19 no estado foi agora no dia 15 de julho. Qual o retrato desse momento e, após essa crescente, qual a avaliação daqui para frente? Nós temos de salientar que o pico ele é extraído de um modelo teórico que estatísticos, especialistas, infectologistas criam. Desde o início da pandemia, nós assistimos que o estado de Minas sempre conseguiu prorrogar a chegada do pico. Ele estava previsto inicialmente para maio, foi postergado para junho e depois foi postergado para julho. E finalmente ele chegou. Não sabemos como ele vai se comportar daqui por diante. Até o momento, ele se comportou de acordo ou muito próximo do modelo teórico. Mas nós temos de lembrar que a realidade é cheia de sutilezas que podem muitas vezes fazer com que a previsão não se concretize. Eu, pessoalmente, acredito que nós vamos ter uma estabilidade de casos, mas temos de continuar alertas. Não podemos relaxar, porque muitas vezes esses modelos não conseguiram espelhar a realidade adequadamente. Vamos aguardar. O dia de amanhã é impossível de prever com 100% de precisão. Sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda que em caráter liminar, determinando aos municípios que ainda não aderiram ao Minas Consciente a fazer parte do programa. O senhor acredita que essa medida compulsória ajudará a diminuir o avanço da doença? Ainda em abril, logo no início da pandemia, nós lançamos o Minas Consciente, que é o programa com protocolos para uma reativação segura do setor produtivo. E para isso nós tínhamos de ter protocolos de segurança, protocolos para cada ramo de atividade que deixasse seguro o empregado, o empresário, o cliente e a população também. E o Minas Consciente foi criado dentro desse contexto, fazer uma reativação da economia segura, visando a salvar vidas. E o Minas Consciente, até meados do mês de julho, ele era optativo.
E com essa decisão do Tribunal de Justiça, numa ação movida pelo Ministério Público, ele passou a ser obrigatório. Mas o Minas Consciente que existiu para o período pré-pico é um Minas Consciente que não atende em 100% as necessidades que nós temos agora para este período pós-pico. Então, ele está sendo totalmente revisto, inclusive através de um processo de chamamento público para que sugestões de aperfeiçoamento sejam introduzidas. Governador, mesmo com o aumento dos índices do coronavírus, o governo autorizou a flexibilização de alguns municípios na mudança de onda do Minas Consciente. No entanto, em Juiz de Fora, o número de óbitos subiu. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa mudança justamente em uma semana que seria o pico da doença no estado. Bom, o Minas Consciente, ele leva em consideração uma série de fatores, tais como a velocidade com que o vírus está se propagando, a quantidade de leitos de UTIs disponíveis, a população que está naquela região. E a tomada de decisão, vale lembrar, é uma tomada de decisão técnica e não política. Quando essa liberação é feita, é porque há uma margem de segurança. E a região de Juiz de Fora foi uma das regiões contempladas com aumento de leitos, que durante a pandemia subiu de 250 para 380 leitos. Então, esse fortalecimento do sistema de saúde propiciou com toda certeza que algum avanço fosse feito na questão da liberação das atividades econômicas. A região metropolitana do Vale do Aço, com 500 mil de habitantes aproximadamente, vem operando no limite em relação a leitos hospitalares, principalmente de UTI. O governo acompanha a situação e tem previsão de novos investimentos para melhorar o quadro? A região do Vale do Aço, igualmente a outras regiões, tinha um número de leitos de UTI proporcionalmente baixo. Tanto é que foi uma das regiões que mais recebeu novos leitos de UTIs dentro desse contexto da pandemia. Nós saímos de 70 leitos de UTIs para 180 leitos nesse período de 4 meses, ou seja, muito mais do que duplicamos a quantidade de leitos. A seguir, os agendamentos para atendimento no Detran e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Os serviços realizados pelo Detran em Araxá estão sendo feitos em 2 formas: agendamento pelos canais de atendimento via telefone ou e-mail. Nenhum serviço foi interrompido durante a pandemia. Eu converso com o delegado Renato Alcino, que explica para a gente como está sendo feito os atendimentos hoje aqui. Nós seguimos atendendo ao público de Araxá, né, e da região. Para que seja realizado o atendimento pessoal, é necessário que as pessoas elas agendem o seu atendimento. Nós só atendemos, no caso pessoalmente,
se as pessoas fazerem esse agendamento. Nós criamos 3 canais de comunicação, por e-mail, por telefone e principalmente pelo WhatsApp, onde as pessoas podem consultar. De cada 3 serviços disponibilizados pelo Detran hoje, 2 deles as pessoas conseguem resolver em suas casas. Então a gente tem orientado as pessoas e somente nos casos urgentes temos autorizado o atendimento pessoal. Na prática, né, como que isso funciona? Tem um profissional que está atendendo essas pessoas nessas redes? Na verdade, nós destacamos 3 colaboradores aqui do Detran. Um fica exclusivamente para o WhatsApp, onde a gente tem maior volume de demanda, e outros 2 atendendo o telefone e também por e-mail, onde a gente recebe, por exemplo, as demandas dos despachantes. E a partir disso a gente faz uma filtragem, verificamos os casos que são apresentados, analisamos individualmente cada um dos casos e verificamos se há ou não necessidade de atendimento pessoal. Em casos que é possível aguardar passar esse momento, a gente pede para as pessoas terem um pouco de tranquilidade, aguardar para que a gente possa fazer o atendimento posteriormente. Porém, os prazos estão suspensos, né? Mas há algumas coisas que já podem ser feitas. Quais são elas? Os prazos de renovação da carteira de habilitação, né? Aquelas vencidas a partir de 19 de fevereiro, igualmente de transferência de veículo, né? A pessoa tem 30 dias para transferir o veículo. Esse prazo daqueles veículos comprados a partir de 19 de fevereiro estão interrompidos, ou seja, a pessoa não tem que se preocupar, porque o agente fiscalizador ele não vai realizar qualquer tipo de autuação nesse sentido. Mas, em virtude do retorno das clínicas, as pessoas que têm interesse, elas têm sim conseguido renovar suas carteiras de habilitação e processado o documento. Quando a pessoa deseja fazer alguma alteração na identidade, no documento de identidade, o que deve fazer? Em relação ao documento de identidade, é uma das demandas que a gente tem maior volume de atendimento, porque basicamente ele é um atendimento presencial. A gente tem atendido os casos urgentes, né? Precisa do documento para requerer um benefício, precisa do documento para um tratamento de saúde, para uma viagem. Nós temos atendido todas as pessoas que têm nos demandado. Existem alguns requisitos relacionados à questão da taxa, verificar se as fórmulas das impressões digitais estão cadastradas no sistema, mas todas essas informações a gente fornece, a gente orienta por meio do nosso WhatsApp ou pelos demais canais colocados à disposição. Com esses 3 canais disponíveis, hoje é um volume de atendimento maior do que quando era presencial. Sim, historicamente, no atendimento presencial, nós já tínhamos um volume bem grande aqui em Araxá. Nós oscilávamos de 400 a 600 pessoas dos nossos serviços, e hoje esse número ele é superior a isso, os números de atendimento realizados pelos canais remotos disponibilizados aqui para a cidade de Araxá. Muito obrigada pelas informações. Vou passar aqui para vocês um desses 3 canais do Detran, 3662-5799, ou também o WhatsApp 031 998 31 2700. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Motocicleta é um veículo esperto, estiloso, cuja estratégia de locomoção tem até um certo charme. O problema aparece quando o fator velocidade entra em cena. Resultado natural, torna-se inevitável o perigo. São ultrapassagens ousadas, cortes laterais, não raros pela direita, enfim, um alto risco se apresenta. Verdade, verdade, verdade. Seja pela busca pela pressa, seja pela emoção da namorada que está na garupa, nada se justifica. Mas vale ressaltar, o verdadeiro motociclista tem juízo apurado, enquanto o motoqueiro acelera por demais. É nessa hora que as aflições e infrações vêm à tona. Ato contínuo, colisões, fraturas ou até mesmo o pior. A consciência é individual, mas a segurança deve ser para todos. Prudência e cuidado precisam andar juntos e as autoridades competentes, tal qual a Astran, Detran e a Polícia Militar, devem atuar com presença, atenção e resguardo. Quem ganha com isso? Todos. Literalmente todos. Eu, tu, ele, nós, vós, elas, enfim, ganhamos todos. Gregos e troianos, príncipes e plebeus, motoristas e passageiros. E, claro,
motociclistas e motoqueiros. Mas, por enquanto, o risco é geral. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual era o nome do arquiteto que fez o projeto do Grande Hotel do Barreiro? Letra A, Luiz Signorelli. B, Luiz Vitor. Ou letra C, Antônio Signorelli. A resposta certa é a opção A, Luiz Signorelli. Luiz Signorelli, arquiteto, nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1964. É de sua autoria o projeto Grande Hotel do Barreiro e Termas, bem como o da Praça dos Esportes, com os vestiários e piscina. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer.